Olá, estamos de volta com uma das técnicas de redação dissertativa. Nós sabemos que numa narração nós vamos contar histórias, não é? Interessante contar histórias. Nós temos dentro da nossa narração, temos a crônica, que é uma narrativa curta, narramos o pitoresco do dia a dia. Existe aquela deusa dos raios azulados. Eu amo essa narrativa, né? Que ele conta a história sobre a televisão e ele faz uma crítica através dessa narração. Muito interessante, procurem ler. Mas hoje nós vamos ver a respeito da redação dissertativa, onde você tem a oportunidade de defender um tema, né? De argumentar, de dizer aquilo que você pensa, como você pensa e defender. Certo? Então, existem muitas técnicas. Nós podemos começar, por exemplo, numa das técnicas, a nossa introdução, através de uma citação, não é? Mas vamos ver uma bem simples. Primeiro, vamos observar sobre título e tema. O título é bem diferente, né? Uma expressão vaga, curta. Um exemplo, o mundo é um título, não é? É uma expressão vaga, curta, generalizada. Mas numa dissertação, nós precisamos compreender o tema, é aquilo que nós vamos defender. O que é que eu penso sobre o mundo, certo? O futebol, a educação, né? A pandemia, a alegria. O que é que eu penso sobre tudo isso? Vai ser o nosso tema, que é uma expressão mais ampla, definida e normalmente vem com verbo, certo? Então, numa redação dissertativa, quando num concurso trouxerem para você o título, você vai ter a liberdade de escolher o tema, e até melhor. Mas, se trouxerem o tema, você vai ser obrigado a defender aquele tema, ok? Vamos ver aqui o mundo moderno. O mundo moderno. Se fosse somente o mundo moderno, ainda era uma expressão vaga. Você precisaria, não é, pensar em algo mais. Digamos assim, nós poderíamos pensar: o mundo moderno caminha para a sua própria destruição. Então, nesse caso, você definiu a sua temática, definiu o que você pensa sobre o mundo moderno. Ora, você poderia pensar diferente. Você poderia dizer: o mundo moderno caminha para um grande avanço, né? Porque nós também temos tido avanços científicos extraordinários. Vejam só agora, com esta vacina, antigamente demorava muito, não é, para uma vacina, mas agora temos tantos recursos, inúmeros recursos, não é, científicos, um grande progresso para que a vacina possa ser feita com mais rapidez, não é? Mas o tema é o que você pensa, é o que você deseja, não é? Dentro desse tema, você vai buscar o modelo da redação dissertativa, que estaria entre introdução, desenvolvimento e a conclusão. Dentro da introdução, você já vai expor o que você vai defender. No desenvolvimento, você vai argumentar. Você vai colocar argumentos que sejam coerentes ao que você colocou na introdução. Gente, acontece o seguinte, por exemplo, você coloca: o mundo caminha para a sua própria destruição, e coloca no desenvolvimento um argumento de algo extraordinário, científico, de um progresso. Não pode, não está coerente. Você tem que ter cuidado com essas situações na redação dissertativa. E a conclusão, você vai simplesmente, né, voltar àquela introdução, aquilo que você pensou, concluindo, certo? Então é muito simples. Vamos aqui a uma técnicazinha muito interessante, fácil de você ver, que ajuda a você ser sucinto, objetivo. Na redação dissertativa, é interessante você não usar, por exemplo, uma linguagem figurada. É importante que você use uma linguagem mais seca, denotativa, certo? Uma linguagem simples, não precisa rebuscar, tá? Veja só. Na introdução, como eu falei, você vai situar o aluno sobre o que você vai defender. Então, você pode fazer a sua introdução perguntando, utilizando a pergunta, sabe, ao seu tema. Por quê? Por exemplo, por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição?
E você procura encontrar 2 ou 3 respostas de acordo com a quantidade de linhas que você tenha que ter, não é? Se alguém exigir 15 linhas ou 20, uma lauda, aí vai depender. Mas, digamos assim, se você encontrar 3 respostas bem objetivas para essa pergunta, você pode formular a sua introdução, sem se perder. E a introdução é muito importante. Por exemplo, por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição? Vamos ver aqui 3 respostas. Tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Quando você pega o tema, junta com essas 3 respostas, você formula a sua introdução. Você utiliza alguns articuladores, né, de coesão, e aí vai. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, vírgula, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais, vírgula, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico e, além do mais, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Pronto, simples assim você fazer a sua introdução. Claro, você é livre para fazer da forma que você quiser, só que na introdução você tem que apresentar o que você pensa sobre o que você vai falar, ok? Mas você utilizando esse artifício, por que fazendo essa pergunta a seu tema, encontrando 3 respostas objetivas, você formula a sua introdução de uma maneira tranquila, ok? Agora vamos para o desenvolvimento, o momento da argumentação em sequência, de acordo com o que foi mencionado na introdução, você não pode fugir. Por exemplo, primeiro parágrafo, você lá na introdução, você falou dos inúmeros conflitos. Depois é que você fala sobre o ambiente e depois você fala sobre a catástrofe. Então, no desenvolvimento, você precisa ser organizado. Aí você começa nesse primeiro parágrafo falando sobre os conflitos internacionais. Nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos inúmeros conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocam um grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos na América Central que, envolvendo as grandes potências internacionais, poderiam conduzir-nos a um confronto mundial de proporções incalculáveis. Neste parágrafo, você aborda somente os conflitos internacionais. Por quê? Porque na introdução você tinha falado a esse respeito. Depois você falou sobre o meio ambiente, então agora você vai trazer um argumento plausível, um argumento contundente, que realmente mostre que o meio ambiente provoca, não é, a destruição do mundo. Aí você usa um articulador. Outra ameaça constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente acabe por se transformar em um local habitável. Vejam que no desenvolvimento não pode ter uma salada de fruta. Você não começa falando do conflito internacional e coloca no meio ambiente e depois muda, não. Você colocou num parágrafo os conflitos, no segundo parágrafo ao meio ambiente e no terceiro, porque você na introdução falou sobre catástrofe nuclear, você agora tem que argumentar. Você colocou na introdução, tem que vir o argumento, porque senão essa ausência vai prejudicar um pouco a sua redação. Vamos lá? E, além disso, enfrentamos sério perigo relativo à utilização da energia atômica, quer pelos acidentes que já ocorreram e podem acontecer novamente nas usinas nucleares, quer por um eventual confronto em uma guerra mundial. Dificilmente poderíamos sobreviver diante do poder avassalador desses sofisticados armamentos. Viram que cada argumento veio comprovar o que você disse na sua introdução? A redação dissertativa, a técnica observada, realmente não é difícil, é muito simples. O desafiador é você ter conhecimento para trazer argumentos contundentes. E encerrando, vemos a conclusão, que é uma expressão que vai remeter o que já fora dito.
não levante outro questionamento na conclusão. Muitas vezes a sua redação vem caminhando de maneira extraordinária. Chega na conclusão, você levanta um outro questionamento. Não pode acontecer isso, ok? Aí vem aqui, olha. Em virtude dos fatos mencionados, diante daquilo que já abordamos, somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. Você poderia encerrar aí, mas você pode também, na sua conclusão, fazer uma chamada. É desejo de todos nós que algo possa ser feito no sentido de conter essas diversas forças destrutivas. Aqui, opcional na sua conclusão, você coloca se você quiser, ok? Eu tenho certeza que você saberá desenvolver muito bem as suas redações dissertativas. No próximo áudio, estaremos falando a respeito da nossa avaliação. Tchau, tchau.